A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 34. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Este capítulo já tem vídeo no canal. Nós temos uma playlist, uma série sobre o Sermão do Monte. E hoje nós vamos estudar este capítulo. Mas eu te convido, com todo carinho, a assistir essa série, o Sermão do Monte, porque lá eu dividi. E hoje a gente vai ler mais um capítulo todo, né? E lá cada trecho era um vídeo. Então, pausa esse vídeo, eu te aconselho, vai assistir o Sermão do Monte. Tu vai ser tremendamente abençoado. Foi muito bom aquele estudo. E hoje a gente vai ver o capítulo 6. E lá tu tem todo o Sermão do Monte. Quando a gente pensa que as nossas obras são justas diante dos homens, diante das pessoas, diante dos outros, a gente já está errado. Porque nós não podemos comparar a nossa justiça com a justiça de Deus. A nossa justiça é trapo de imundície. Quando a gente pensa que está de pé, a gente já está quase caindo. Quem acha que já é santo, que já é perfeito, que já está tudo certo, está sendo enganado. Sabe aquele fariseu que batia no peito? Não, o fariseu gritava, o que batia no peito era o publicano. Um se humilha na presença de Deus e o outro se exalta. O outro acha que já chegou lá. Então, a gente não deve acreditar que as nossas obras são justas. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Por quê? Porque tu tá buscando o reconhecimento humano, o elogio, o parabéns, ser reconhecido por homens, por governos, por instituições, por entidades. Claro que receber honra também é um presente de Deus, uma dádiva, uma bênção, mas não é isso que está sendo dito aqui. Aqui está dizendo evitar praticar as obras de justiça, quer dizer, evita querer aparecer, evita querer ser reconhecido e elogiado, porque aí a tua recompensa vai ser simplesmente, unicamente, o elogio, o reconhecimento, a honra humana. O Pai Celestial, o Pai que está nos céus, não vai te dar nenhuma recompensa. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, dar esmola é bom, é correto, é uma prática de generosidade, de bondade, de benignidade. Mas tem uma questão. Quando tu faz isso tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, quer dizer, chamando atenção para si, contando, falando para as pessoas
demonstrando, mostrando, apresentando. Para quê? Para ser elogiado. E isso, Jesus está dizendo que é como os hipócritas fazem. Porque não fazem porque querem agradar a Deus ou abençoar aquela pessoa necessitada, mas sim porque querem ser reconhecido por homens, por pessoas, por autoridades. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Vimos nessa época agora das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, muitas pessoas vindo fazer o bem, socorrer, abençoar, resgatar, doar, enfim, fazer boas ações ou dar esmolas. Vamos usar esse termo assim para ficar dentro do que está aqui na palavra. Mas foi feito muito. E algumas pessoas faziam e postavam, faziam e tocavam trombeta, faziam e se autoelogiavam. E isso se tornou motivo de crítica, porque muitos fizeram e não fotografaram, não filmaram, não contaram. Mas Deus viu. E Deus honra. Deus é fiel. Tudo que tu faz para Deus não é perdido, não é em vão. O nosso trabalho para o Senhor não é vão. Há uma recompensa, há um prêmio, há um galardão para os filhos e as filhas de Deus, para tudo que a gente faz. E quando a gente começa a falar, contar, alegar, sabe? Fazer publicidade, propaganda dos nossos atos, mostra que a gente tá errado, tá faltando humildade, tá faltando louvor e adoração e gratidão a Deus, porque se a gente consegue fazer alguma coisa boa, é para a honra e glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. E sim, quando chegar a hora de colher os frutos, o próprio Deus vai nos recompensar e nos abençoar. O Pai que vê em secreto lhe dará recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Então, tem pessoas que postam nas redes sociais, tem pessoas que colocam nos grupos, tem pessoas que querem fazer um atestado de santidade nas redes sociais. Só que o que é real? O que tu vive em particular com teu Deus, em secreto. Aquilo que tu é quando ninguém tá olhando. Ter um personagem, usar palavras, o crentez, né? O evangeliquez, falar, isso é próprio dos hipócritas. Os hipócritas são aqueles que precisam desenvolver um personagem, um enredo, um roteiro, sabe? Uma performance, para que as pessoas digam: ó, como ela é santa, ó, como ele é santo, ó, quão piedoso eles são. E Deus não aceita isso. Deus não se agrada disso. E aqui dá o exemplo, que é orar em pé. Orando em pé, em voz alta, destacado, chamando atenção. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, a recompensa, de novo, veio dos outros seres humanos. A pessoa se contentou com a recompensa humana e não buscou a recompensa do Pai, a recompensa celestial, aquilo que é eterno, aquilo que Deus, só Deus pode nos dar, da sua presença, do seu Espírito, da sua graça. Sim, santidade, bondade, tudo isso é fruto do Espírito Santo em nós.
Mas não é pra gente se exibir, se aparecer. Honra que vem de nós não é honra. Estudamos em Provérbios que não sejam os teus lábios que te elogiem. Mas, ao orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Eu li como na outra tradução. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Quem tu é quando ninguém está olhando? Quando a câmera está desligada? Quando não é nenhuma foto? Quando não tem ninguém por perto? Tu ama a Deus, tu adora a Deus, tu ouve a Deus, tu lê a Bíblia, tu busca a vontade de Deus? Então, o teu Pai, que vem em secreto, vai te recompensar. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Aqui tem uma distinção. Nós, quando oramos, nós falamos com o nosso Pai. Nós abrimos o nosso coração para Deus. Agora, os gentios, eles tinham orações decoradas, frases feitas, rezas, ladainhas, repetições. E o Senhor Jesus está dizendo que são vãs essas repetições. Quando tu repete, parece que tu está querendo convencer a ti mesmo de que aquelas palavras são verdadeiras. E não é pelo muito falar que tu vai ser ouvido. Às vezes, tu chora, tu murmura, tu balbucia e tu já ouve a voz de Deus, tu já recebe a resposta. Me lembro de Ana orando, chorando por Samuel, e as palavras nem saíam direito, a angústia da alma dela. Lembra daquela oração? Que o sacerdote Eli achou que ela estivesse embriagada. Então, muitas vezes, tu não precisa ficar repetindo. Basta tu derramar o teu coração na presença de Deus. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Nós sabemos que Deus se agrada de ouvir a nossa voz. Deus quer que a gente vá para o nosso quarto em secreto e fale com Ele. Mas Deus sabe. E às vezes tu tá tão triste, tão abalado, tão fragilizado, que tu diz: Senhor, antes que hajam palavras na minha boca, tu sabe que o meu coração tá orando, tá pedindo. Tu sabe a súplica do meu coração. Então, a alma que se derrama na presença de Deus é muito mais eficaz, eficiente do que vãs repetições. A gente tem que falar o que está dentro do nosso coração, falar o que está afligindo a nossa alma, o nosso espírito, se abrir, se derramar, se rasgar na presença de Deus. Esse, vamos dizer assim, é o fruto do sacrifício dos nossos lábios. Esse é o louvor, a adoração, a gratidão, a petição, o clamor, o pranto, enfim. Depende do que tu está precisando, do que tu está orando. Mas é aquele que vem de dentro, que vem do teu coração, não apenas dos teus lábios. Portanto, orem assim. Então, Jesus não apenas critica, vamos dizer, ou censura o que está errado. Ele ensina o que está certo. Ele dá um exemplo de uma oração perfeita, que é considerada a oração universal, abençoada, que nós chamamos de Pai Nosso. E aqui vem algo muito importante. O Senhor Jesus inaugura esse título. Ele faz com que Deus
o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o Senhor, se torne Pai. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, tu recebeu Jesus, tu abriu teu coração para Jesus, tu crê, tu confia, tu entregou tua vida para Jesus, tu é filho, tu é filha e tu pode chamar Deus de Pai. Foi isso que Jesus quis fazer e fez. Ele nos elevou de criatura a filhos. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, se tornou nosso Pai, o Pai Celestial. Por isso nós podemos orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração do Pai Nosso. Nós temos um vídeo no canal somente sobre a oração do Pai Nosso, em que eu trabalho com vocês cada frase. Então, te convido a assistir esse vídeo. 14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, tu vê quantas vezes até agora, até o versículo 15, Jesus falou Pai. Olha quantas vezes apareceu Pai, 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 Pai. Deus, o Deus dos céus, Ele é teu Pai. Ele é o nosso Pai. Nós somos irmãos, nós somos irmãs. Ele é Pai. E se Ele é Pai, Ele é bom, Ele é amoroso. Ele recompensa, Ele abençoa, Ele protege, Ele cuida, Ele provê. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela já é feita no céu. E aqui fala sobre o perdão. Nós precisamos do perdão. Seremos filhos e filhas se formos perdoados. Se o sangue de Jesus nos perdoar de todo o pecado. Mas tem um detalhe, nós precisamos perdoar o nosso semelhante, perdoar o próximo, perdoar o nosso marido, a nossa esposa, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, a nossa filha, o nosso chefe, o nosso empregado. Devemos perdoar aquele amigo, aquela amiga, aquele parente, aquele vizinho, aquele colega. Eu não sei quem tu precisa perdoar, quem tu precisa liberar perdão, ou quem tu precisa pedir perdão. Mas uma coisa é certa, se tu perdoar as ofensas das pessoas, o teu Pai também vai te perdoar. E que se tu não perdoar os outros, o teu Pai, o Pai do céu, também não te perdoará. 16. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas,
porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Também tem vídeo no canal sobre o jejum. E temos visto que o jejum está presente em toda a Bíblia. Homens e mulheres de Deus jejuam. É uma prática espiritual, é uma disciplina espiritual. Devemos jejuar. Por semana, por mês, em determinados momentos, eu não sei como é que tu organiza o jejum na tua vida, mas é importante jejuar. E aqui tá dizendo que tu não tem que contar para os outros, que tu não tem que ter uma aparência triste, desfigurada, para que as pessoas tenham pena de ti, para que as pessoas achem assim, ai, coitada da Cândida, como ela é piedosa. Eu não tenho que contar, eu não tenho que aparentar, eu não tenho que mostrar para as pessoas que eu estou ou não jejuando. O jejum é para Deus. Eu devo manter o meu jejum com Deus. Claro, se tu tá jejuando com outras pessoas, se tu tá fazendo algum propósito, aí óbvio, todos estão jejuando juntos, né? Uma congregação, um culto, uma vigília, enfim. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando quando tu jejua e toca a trombeta e coloca no grupo e avisa e conta para todo mundo e faz e acontece. Em verdade, lhes digo, vocês já receberam a recompensa. 17. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto. O que quer dizer isso? Unge a cabeça e lave o rosto. Te apresenta de uma forma que as pessoas não vão saber que tu está jejuando. Arruma teu cabelo, lava teu rosto. Como se diz assim, disfarça o teu jejum, né? Tu não precisa ficar com aquela cara de que tá morrendo, para que as pessoas saibam que tu tá jejuando ou fiquem com pena de ti, ou que tu desperte a piedade dos outros, né? Não é esse o objetivo do jejum. Que, como nós vimos, que tu inclina a tua cabeça como um junco, quer dizer que tu fique quase morrendo, doente, prostrado. Não, não é isso. Não é assim que se jejua para Deus. A fim de que... mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará recompensa. Então, tu vê a instrução do Senhor Jesus sobre as esmolas, sobre a oração e sobre o jejum. São práticas e disciplinas espirituais importantes que devem estar presentes na vida cristã. 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Nós sabemos que uma das características de uma pessoa de Deus é ser abençoada. E Deus nos prospera, Deus nos honra, Deus nos abençoa com bens materiais, com posses, com tesouros, com riquezas, com conforto. E algumas pessoas caem na tentação, caem no erro de acumular tesouros, acumular riquezas. E nós vimos que se nós gastarmos com sabedoria, se nós doarmos, se formos generosos, se vivermos uma vida piedosa, levando os nossos dízimos, as nossas ofertas, abençoando as pessoas, nós não iremos acumular. Nada nos faltará, mas também não haverá acúmulo. Nós não precisamos exagerar.
porque isso se torna uma tentação e uma falta de fé, porque tu acumula, porque tu acha que vai faltar. Tu acha que o Pai nosso não vai dar o pão nosso de cada dia. Tu não acredita na provisão divina, então tu acumula. E o que acontece com os acumuladores? Eles são vítimas dos ladrões, dos roubadores. Aí fala da traça e da ferrugem que corroem. Quando estudamos Malaquias, vimos que quando a gente oferta e dizima, Deus repreende o devorador. A traça, a ferrugem, é um tipo de devorador. Lembra dos gafanhotos? Devorador, destruidor, cortador, migrador? Então, se a gente ajuntar no céu tesouros, não vai ocorrer nenhum tipo de corrosão, de roubo ou de ferrugem. Mas aqui na terra, tu estás sujeito a isso. E nós temos uma tentação. O nosso coração muitas vezes se apega. Nós gostamos do conforto, da segurança. E tem pessoas que não se satisfazem com conforto, com segurança, com bem-estar. Elas querem luxo, elas querem requinte, elas querem ostentação, elas querem acúmulo, exagero. E para conseguir o acúmulo, pode saber, elas se tornam avarentas, egoístas. Elas não ajudam o próximo. Elas não veem a necessidade do semelhante. E elas não ajudam a casa de Deus. Elas não ofertam, elas não trazem os dízimos, porque elas querem acumular tesouros. E eu tô falando de pessoas que se dizem de Deus. Agora, imagina no mundo que a pessoa mais quer é ter muito dinheiro, muitos bens, muitas posses, para passar um recibo de vitória, de que ela é um sucesso, de que tudo aconteceu na vida dela, né? Ela é bem-sucedida, ela não é um fracasso, ela não é uma derrotada, ela não é uma miserável, uma pobre, uma pessoa remediada, né? Que precisa de ajuda. Então, onde está o teu tesouro? Está no céu ou está na terra? Está na palavra de Deus ou está no teu bolso, na tua carteira, no banco? Onde está o teu tesouro? Onde estiver o seu tesouro, ali estará também o teu coração. Esse é um grande perigo. Tu colocar todo o teu amor, toda a tua força, toda a tua inteligência, todo o teu esforço nas riquezas. Isso é o pecado, é o amor ao dinheiro. E esse amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que Deus nos livre de ter o coração em coisas, em objetos, em bens materiais, em tesouros desta terra. Porque onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Assim como a tribo de Levi, que não ganhou terra, não ganhou lote, não ganhou herança, porque a herança deles era o próprio Deus, o próprio Senhor. Então, o nosso maior tesouro é Deus. Quando tocar a última trombeta e o Senhor Jesus voltar e nos levar, tudo isso aqui vai ficar. E tu viveu, tu sofreu, tu brigou por causa de coisas. Quando o Senhor Jesus queria que tu salvasse pessoas, que tu deixasse as redes, deixasse o barco e te tornasse pescador de pessoas, de gente, de homens.
22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Nós temos, acho que 2 ou 3 vídeos sobre esses versículos. Eu tenho que falar porque eu sei que tem muitas pessoas que assistem, que depois pesquisam e assistem. E eu fico feliz porque a palavra de Deus a gente já estudou, mas ela se renova. Então, esse texto sobre os olhos, ele está na sequência sobre esse dos tesouros. Então a gente pode pensar que muitas vezes é a cobiça dos nossos olhos que nos leva a acumular tesouros. Às vezes tu olha para a vida da outra pessoa e tu quer o que ela tem. Tu cobiça, tu inveja, tu tem ciúmes. Então, os teus olhos ficam fascinados com as riquezas desse mundo, ficam iludidos. E isso te leva a trevas, porque tu não tá vendo a verdadeira luz. A verdadeira luz não é a do ouro, da prata, das pedras preciosas, dos bens materiais, dos cifrões. A verdadeira luz é Jesus, é o Espírito Santo, é o Pai Celestial, que quando tu estás com Ele, Ele te abençoa com toda sorte de bênçãos. Então, nós devemos pedir para que Deus unja os nossos olhos, assim como Davi, não colocar coisa injusta, pecadora diante dos olhos, não cobiçar, não invejar. Pedir para que os nossos olhos sejam iluminados pela luz de Deus, pelo Espírito Santo, que é um espírito de luz. E se a gente está em trevas, nós temos que correr para a luz, nos arrepender e pedir para que Deus derrame luz sobre as nossas trevas, que nos dê bons olhos para olhar para as pessoas como Deus olha, para ver o que Deus vê, para desviar o nosso olhar do mal, da escuridão. 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então, observem que Jesus está fazendo uma ligação com o 19. De novo, não acumular tesouros, ter bons olhos, a gente entender que Deus está no teu coração, então Ele é teu Senhor, Ele é o teu Rei. Se tu amar o dinheiro vai estar no teu coração, porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então tu não pode servir a Deus e as riquezas. E quantas pessoas, quantos homens e quantas mulheres se desviaram por causa dos bens materiais, por causa do dinheiro, por causa das riquezas, do status, por causa de casas, de carros, de joias, de contas bancárias. Abandonaram o Deus vivo, abandonaram o Evangelho, abandonaram a Bíblia por causa das riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Então, Jesus está explicando de novo, agora de uma forma mais específica, mais clara. Nós precisamos de muitas coisas na vida, mas nós não podemos colocar o nosso coração nessas coisas. Então ele está explicando, que a nossa vida não é só comer, beber, vestir, morar, se deslocar. Não, tem mais do que isso. Tem mais. Tem o que é celestial e espiritual. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
Também temos vídeo no canal sobre esse trecho, sobre a ansiedade, sobre a preocupação, sobre a angústia pelas coisas da vida. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Então, o que acontece aqui? Um dos motivos da nossa ansiedade, angústia, preocupação, tristeza, frustração por causa de bens materiais é a nossa pequena fé, a nossa falta de fé, a nossa incredulidade. A gente acredita mais no nosso braço, na nossa inteligência, no nosso trabalho, nos nossos recursos, nos nossos relacionamentos, nos nossos contatos, do que mesmo na provisão de Deus. A gente duvida e a gente sofre por isso. A gente sofre porque a gente quer, nossa carne quer. E eu tenho dito para vocês, e quer agora, e tem que ser agora. E aquilo é uma pedra, é um objeto, é um papel, sei lá o que é que tu quer. E tu tá obcecado, obstinado por aquilo. E Deus sabe se tu precisa e quando tu precisa. Ele cuida dos pássaros, Ele cuida das flores, Ele cuida do mundo, do universo. Ele não abandonou e não abandona a sua criação. Então nós temos que confessar esse pecado, que é a incredulidade, que é a falta de fé, que é o medo, que muitas vezes é a ansiedade, a angústia, é uma teimosia, é que tu não aceita o não, tu não tem paciência, e aí tu sofre, aí tu fica angustiado. E isso vem do quê? Vem de uma pequena fé, de duvidar que Deus é Pai e cuida de ti. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. É o que eu disse. Muitas vezes, antes da gente abrir a boca, Deus já sabe. E já disse, eu vou te dar, filha, vai acontecer. Deus já sabe, Deus é onisciente. Não é porque tu falou que Ele ficou sabendo. Ele já sabia antes. Mas Ele se agrada que tu fale com Ele. Mas não fica preocupada, angustiada, revoltada, obcecada por nada daqui da terra. Porque os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não. Tu é eterna, tu é eterno. E o que é importante também é eterno. E o que nós temos aqui é bom, é conforto, é importante, mas é passageiro. E às vezes a gente quer muito uma coisa hoje, daqui a um ano, aquilo não tem nenhum significado. Às vezes daqui a um mês. A gente quer, mas daqui a pouco aquilo tá rolando, que nem criança quando ganha um brinquedo. Passa um mês pedindo, ganha, brinca um dia, 2 dias, uma semana, depois tá jogado num canto ou até já tá quebrado. Eu via muito isso na sala de aula. Às vezes a criança queria o brinquedo porque o coleguinha tava com aquele brinquedo. Queria o joguinho porque o coleguinha pegou primeiro que ele. Queria o livrinho porque o coleguinha pegou. É que às vezes o livrinho tava ali jogado, o brinquedo tava ali, o joguinho, entende? Às vezes é isso, é uma cobiça do olho, dos olhos, do olhar. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esse versículo é um versículo muito importante para nós repetirmos, para nós orarmos, que nós queremos buscar a Deus em primeiro lugar. Dizer para Deus que Ele é o mais importante.
Pai, eu quero isso, eu preciso disso, mas tu é mais importante, a tua vontade é mais importante. Então que seja feita a tua vontade. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas no tempo de Deus, conforme a vontade de Deus. 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Também já trabalhamos esse versículo em outros vídeos sobre a ansiedade. Esse é um problema muito sério dos nossos dias. Se preocupar com o dia de amanhã, com a semana que vem, com o mês que vem, com o ano que vem. Tá sempre preocupado com o futuro e não viver o presente na presença de Deus. Não agradecer pelo que tu já está recebendo. Tá sempre com falta, com carência, sempre correndo atrás de algo que tu não tem. O que a gente aprende com esse capítulo maravilhoso de Mateus, que também faz parte do Sermão do Monte? De que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão.